E hoje mais um vídeo aqui no seu domingo. Vamos falar de setor financeiro. A ação mais solicitada lá no meu Instagram é o Banco do Brasil. Depois dessa correção, o investidor está de olho nas ações do banco, mas eu tenho percebido muitas mensagens também de pessoas que estão de olho em Itaúsa. Pois é, me fala aí, inclusive se você tem as ações da empresa. E com as duas empresas em carteira, você fecha o setor com qualidade, diversificação, dividendos e, consequentemente, proteção. Mas hoje eu vou trazer aqui algumas características semelhantes entre essas duas empresas, porque na minha opinião hoje talvez são aí os dois nomes mais fortes no setor financeiro. Será que é uma boa dupla para uma carteira de investimentos? É um pouco disso que nós vamos abordar a partir de agora, com algumas características semelhantes aí entre essas duas empresas e sempre baseado em fatos. Então olha só, vamos começar com dividendos. É indiscutível que hoje o Banco do Brasil é a bola da vez no segmento aí para dividendos. O dividendo por ação do banco é crescente, o que remete a lucros maiores e payout atrativo. Então, ação para dividendos, isso é um detalhe importante. Lucros crescentes e payout adequado. Hoje o Banco do Brasil tem um payout de 45%, ou seja, 45% dos lucros vão para o acionista. Um outro ponto aí que a gente tem a destacar nesse quesito é frequência de pagamentos, né? Isso é muito importante. Hoje o banco paga aí com uma regularidade muito boa. São 8 pagamentos por ano, né? 8 anúncios e 8 pagamentos. Isso é uma previsão de caixa muito boa para o investidor, principalmente o iniciante, que deve priorizar ali um fluxo pelo menos trimestral na carteira para iniciar. E aqui no Banco do Brasil é o dobro desse fluxo de pagamentos. Como a gente viu, são 8 pagamentos. Qual que é a semelhança disso com a Itaúsa? Olha só, vamos lá. Ó. Lucros crescentes é a principal semelhança e também dividendos crescentes, porque falar de Itaúsa é o mesmo que falar do Banco Itaú. Então, como ela recebe aí, né, parte dos lucros das empresas investidas e a principal fonte é o Banco Itaú, que lucra mais a cada ano que passa, veja que o dividendo que ela recebe do Banco Itaú cresce muito e, consequentemente, ela distribui mais dividendo para o acionista. E olha só o payout, ele tem melhorado nos últimos exercícios, sendo que em 2023 foi mais de 60%, o que é um bom payout. Além do fato de que a empresa também faz diversos anúncios e pagamentos durante o ano, que é uma semelhança também ao Banco do Brasil. Veja que nos últimos 2 a 3 anos tem sido aí aproximadamente 8 anúncios por ano também. Então são características de semelhança entre essas duas empresas. Qual que é a grande questão aqui entre as duas, né? Apesar de semelhante em crescimento de lucros, bom payout, recorrência de pagamentos, o que faz o Banco do Brasil se destacar mais aí no valor, né, no quesito dividendo e até mesmo no yield mais elevado, um dos fatores é o número de ações que as empresas têm em circulação, né? O Banco do Brasil tem aí metade das ações em circulação comparado à Itaúsa, né, que tem muito mais, quase o dobro aí. Então, como o lucro é dividido pelo número de ações, quando vai pagar o dividendo, isso interfere no valor por ação. Além do fato de que o yield é afetado ali pela precificação em bolsa também, né? O Banco do Brasil é uma estatal e é subestimada em bolsa, isso é um fato. Enquanto Itaúsa e suas investidas são privados, então naturalmente são mais bem precificadas em bolsa. Portanto, enquanto o Banco do Brasil nesse preço atual está barato para quem olha dividendos, Itaúsa, o preço bom mesmo ali para um yield adequado, um pouco acima da média, seria abaixo dos R$10. Mas já já a gente fala mais sobre isso. Acho que nessa primeira leitura aqui a gente pode concluir que são empresas com características bem semelhantes no setor financeiro, inclusive em retornos de longo prazo. Olha só, se comparado aqui nos últimos 10 anos, Banco do Brasil e Itaúsa, veja que eles ganham aí com folga em rentabilidade, considerando os proventos reinvestidos. Então, para dividendos, reafirma, né, que se você tem esses dois nomes aqui em carteira, principalmente se você já tem essas empresas há um bom tempo, certamente você está com um bom retorno. Porque essas empresas dos últimos 10 anos, elas superaram ali o CDI, o Ibovespa e até a inflação, né? A grande questão é que muitos investidores, aí, entre aspas, né, não têm talvez a paciência para esperar e também não têm a recorrência ali de aportar de forma consistente. E aí acabam falando por aí, né, que, por exemplo, Itaúsa foi um investimento ruim, sendo que na verdade não é e nunca foi. Um outro fator crucial aí que deve estar em uma carteira e que os dois têm de sobra é a diversificação. O Banco do Brasil, ele é diversificado em modelo de negócio, né? Ele atende a
todo o setor financeiro, com os principais nichos, vamos chamar assim, que são o agronegócio, pessoa física e pessoa jurídica. Porém, dentro desses nichos principais, a gente tem ali os subnichos, que vão ali para a parte dos produtos específicos, né? Por exemplo, para a pessoa física, como cartões de crédito, financiamento imobiliário, crédito consignado, seguros e vários outros. Já na parte de pessoa jurídica, né, você vai ter ali o banco exposto não só às grandes empresas, mas também a pequenas e médias, com capital de giro, títulos e valores imobiliários, investimentos, entre outros. Sem falar o agronegócio, que o banco é muito forte, e aí já pega diversos segmentos da economia com todas as culturas aí do país, praticamente, né? O banco é o principal fomentador do agro no país. Então é um banco diversificado. Diversificação essa que a Itaúsa também tem de sobra. Por quê? Ela tem a mesma exposição em setores para o lado do financeiro, assim como a gente viu em Banco do Brasil, porque só com o Itaú ela está exposta ali a todo o setor financeiro, e é uma empresa que, além disso, investe em outros segmentos econômicos importantes. Além do financeiro com o Itaú, ela tem bens de consumo no seu portfólio, materiais para construção civil e celulose, infraestrutura e mobilidade, saneamento, energia e infraestrutura. Algumas empresas aí até listadas em bolsa e outras que podem futuramente ser listadas e que pode destravar valor para a empresa. Então até aqui a gente viu que investir em Banco do Brasil e Itaúsa é diversificar seus investimentos, porque com as duas empresas você se expõe a vários segmentos econômicos. Banco do Brasil, como a gente viu, muito forte no agronegócio, além de outros segmentos que eu falei. E aqui com a Itaúsa você tem o Banco Itaú muito forte no empresarial, buscando cada vez mais se consolidar ali, né, com o público de alta e média renda principalmente. Por isso que eu falei que, além de dividendos e diversificação, é também tese ali de proteção pelo negócio necessário, economicamente falando, além da exposição a juros aí, que é característico dos bancos, onde eles sabem trabalhar muito bem em qualquer cenário. Então essas características e semelhanças que eu estou mencionando nesse vídeo nos traz um outro ponto crucial imaginando uma carteira de investimento composta aí por essas duas empresas, que é a perenidade. Como nós vimos, o modelo de negócio do Banco do Brasil é fundamentado em crédito, ou seja, economia nenhuma se desenvolve sem crédito, consequentemente isso gera uma perenidade para o banco, porque como a gente viu, ele constrói carteira de crédito ao longo aí de sua trajetória, hoje já ultrapassa ali R$1 trilhão em carteira, reafirmando, né, que carteira de crédito tende a crescer no longo prazo em boas instituições, em instituições chave, decisivas para a economia, o que remete à perenidade e previsibilidade que eu falei. Sem falar que o banco já tem aí mais de 200 anos de história, já passou por tudo aí que aconteceu até hoje, de bom e de ruim na economia. E com a Itaúsa não é muito diferente, porque ela tem o Banco Itaú como principal investida e a carteira do Banco Itaú não fica atrás, é até maior do que a carteira do Banco do Brasil. O banco também já tem aí seus 100 anos de tradição no mercado, também já se provou, já passou por tudo que é crise, tudo que é momento bom e ruim, o banco sabe lidar com isso, além de que a Itaúsa investe em outros setores perenes também e necessários para a economia, como a gente viu há pouco, saneamento, energia e infraestrutura principalmente, que não tem como ficar sem. Ou seja, as duas são empresas perenes. Então, dentro de uma carteira de investimento, que é o que a gente está discutindo, né, as semelhanças de uma empresa e outra, acaba deixando elas ali muito sugestivas a se combinarem, né, ou se complementarem dentro de um portfólio, imaginando bons dividendos, diversificação, perenidade e proteção. Então até aqui abordamos fatos que até se comparam entre uma empresa e outra, mas, porém, tudo é uma questão de preço. E agora, daqui para frente, é você avaliar, até individualmente, para comprar ou esperar chegar no preço adequado ali. Olhando aqui para Banco do Brasil, com essa queda recente, o valuation ele fica ainda mais descontado, porque a gente tem grandes lucros aliado à queda das ações. Geralmente é isso que a gente quer. O PL, preço-lucro aqui, ele nos diz isso, né? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Quanto mais queda no preço da ação e o lucro se mantendo ou aumentando, o desconto ele aumenta ainda mais. E esse PL hoje aí pouco acima de 4 vezes é muito baixo, né? Ou seja, se o banco mantivesse esse lucro atual para os próximos anos e distribuísse todo esse lucro para o acionista, você recuperaria o valor investido em menos de 5 anos. Então é muito pouco tempo, e como o lucro aumenta o patrimônio da empresa, e se mesmo assim eu tenho ações em queda, o preço sobre o valor patrimonial ele segue descontado. Então hoje ainda a gente vê aí que está negociando
negociando abaixo do valor patrimonial, o que reafirma a tese de desconto. E como desconto se configura com lucros, nós temos também um ROI crescente. Aqui está abaixo de 20%, eu estou olhando pelo Status Invest, mas o ROI atualizado conforme o balanço divulgado pelo banco no segundo trimestre foi acima de 21%, o que remete a mais um quesito fundamental ali para compor uma carteira de ações, que é a qualidade. Qualidade em todos os sentidos, né? O ROI, ele nos diz isso, né? Se é uma empresa com qualidade de gestão, qualidade no sentido de eficiência, qualidade no sentido de rentabilidade, são algumas características ali que resumem um bom ROI. Ou seja, o valuation ele é convidativo, tá? E o retorno para o acionista chama a atenção aqui nos números do banco. Em 2024, o banco deve fechar ali com aproximadamente R$ 3,00 por ação em proventos, e isso pensando para 2025, pensando o seguinte, não vai ter crescimento, vai manter esse lucro. É um yield projetivo aí de aproximadamente 11% para quem compra abaixo de 27, ou seja, tem margem de segurança. E agora passando para a Itaúsa, para quem está analisando desconto, tendo em vista também que as ações corrigiram recentemente, tiveram uma queda importante, hoje negociando com um PL abaixo de 8 vezes e está negociando abaixo da média. 8 vezes ainda é um múltiplo baixo, tá? E o preço sobre valor patrimonial também abaixo da média, hoje em 1,3 vezes, e a gente observa um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido ali na casa de 17% nos últimos 12 meses, que está dentro ali do que a empresa reportou no último trimestre, que foi em 17,5%. É um bom ROI, também que remete qualidade não só da gestão, mas também em eficiência e rentabilidade. Porém, aqui para a Itaúsa é o que eu falei, é questão de preço. Você que quer dividendos tem que analisar se está dentro ali do que você espera ou qual é o preço teto ideal para você comprar. Nesse preço atual, a média de yield está ali na casa dos 7%, mas talvez um pouco sem margem de segurança ainda, né? Apesar que o Banco Itaú, olhando aqui para histórico de lucros do banco e estimativa de lucro, veja que é estimado aí, né, que o banco vá seguir aumentando seus lucros. Então, consequentemente, mais resultados a Itaúsa vai ter. Mas buscando dividendos e buscando ter margem de segurança para comprar a Itaúsa, na minha opinião, né, o preço teto em Itaúsa permanece ali até os R$ 10,00. Abaixo disso já fica interessante para buscar um yield acima da média, porque se a gente for conservador, né, imaginando ali 60, 70 centavos por ano em dividendos, comparado a R$ 10,00 de cotação, fica na faixa ali dos 6 a 7% de yield. E sabendo que tem a possibilidade de maiores dividendos vindos por parte do Banco Itaú, com maiores lucros à frente, a gente tem ali uma certa margem de segurança abaixo dos R$ 10,00. Então, para Banco do Brasil, é um desconto, né, muito mais óbvio aí, principalmente para quem olha dividendos, porém é uma empresa estatal, exposta a mais ruídos, é natural, faz parte, né, uma estatal sempre vai ter ali o apelo social e de fato, né, não dá para afirmar o que os próximos governos guardam para o banco enquanto estatal, e aí nesse sentido se tem ali uma perninha de risco, a Itaúsa dá uma equilibrada ali, imaginando um portfólio com as duas empresas, porque Itaúsa é uma empresa voltada ao lucro ali com interesses privados. Então assim, o racional que eu estou discutindo aqui é de longo prazo, tá? Onde as duas empresas se encaixam sim dentro de uma carteira, seja pela qualidade, pela diversificação e pelos bons dividendos. Elas, na verdade, se completam dentro de um portfólio. Não estou aqui dizendo que você tem que ter as duas. Não é isso. Você pode fazer outros casamentos aí, vamos chamar assim, tá? Mas a sua carteira de investimentos, ela tem que ter essas qualidades. Empresas seguras, lucrativas e que pagam dividendos. Se você ainda não tem isso na carteira, repense. Então, hoje eu trouxe aí alguns fatos e semelhanças entre essas duas empresas que são muito investidas. Elas estão ali entre as empresas mais investidas pelo investidor pessoa física na bolsa. Em mais um vídeo aqui no seu domingo, me fala aí se você investe em alguma dessas empresas ou se investe nas duas. O que você acha aí dessas empresas dentro de uma carteira de investimentos? Um abraço, bons estudos e até a próxima.